Glórias a Deus por estarmos mais uma vez juntos para estudarmos a palavra do Senhor, direcionando para o nosso trabalho de liderança da Escola de Líderes aqui da Igreja da Reconciliação. Eu sou o pastor Rogério Cota, claro que você já me conhece, mas vamos lá. A Igreja em Células. Uma igreja que se reúne em grupos menores com o objetivo de adoração, evangelização, comunhão, edificação do corpo de Cristo e a prática do serviço cristão. Células é o nome mais comum que se dá aos grupos que são formados visando alcançar pessoas por meio de um evangelismo simples, prático, eficaz. E muitos outros nomes também são colocados, mas que varia obviamente de igreja para igreja, mas já se ouve falar em grupo familiar, em grupo pequeno, pequenos grupos e outros nomes que se dê, mas a finalidade é congregar pessoas nas casas. Obviamente existem outras finalidades, mas aqui especificamente nós vamos aprender como ter uma célula que seja produtiva, que seja eficaz, que possa gerar crescimento numérico, ou seja, em quantidade, mas que seja também em qualidade e principalmente que possa haver um crescimento orgânico. O relacionamento entre nós cristãos produz e promove, na verdade, o discipulado, o pastoreio, o cuidado de uns para com os outros, produz o crescimento cristão e também, obviamente, um treinamento para que possamos desenvolver o serviço a Cristo na igreja e fora dela. A palavra do Senhor nos diz que devemos nos amar, e você está lendo aqui comigo na lâmina, no slide, e vamos ver aqui. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Romanos capítulo 10, capítulo 12, versículo 10. Devemos nos amar com cordialidade, desenvolvendo a fraternidade, ou seja, devemos nos amar como irmãos que somos. E dessa forma nós vamos honrar o outro na nossa vida. Quando nós honramos outras pessoas, nós obviamente somos honrados por elas, em retribuição àquilo que fazemos. No segundo versículo aqui nós temos 1 João capítulo 3, versículo 23, que nos diz: e o seu mandamento é esse, que creiamos no nome do Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. João, na sua primeira carta, está colocando duas condicionais importantes. Primeiro, crer no nome de Jesus Cristo, ou seja, fé em Jesus. E o segundo ponto desse versículo é o amor cristão, o amor ao outro, seja irmão na fé, ou mesmo pessoas que não compartilham da visão espiritual, que não conhecem Cristo, que estão fora da igreja. Então, o grande mandamento do Senhor é que nós possamos ter fé em Jesus, uma fé viva, uma fé eficaz, não apenas acreditar na existência de Deus, mas confiar no Senhor. E essa confiança em Deus vem a nós por causa da obra que foi feita em nosso favor, que nós, aqueles que receberam e nós que recebemos a Jesus como Senhor e Salvador. E como consequência natural dessa fé em Jesus é a obediência. E a nossa obediência nos leva a amar as pessoas que convivem e congregam conosco. O que não é uma célula? Existem atividades em grupos que são muito importantes na estrutura de uma igreja. Aqui estão enumerados, né? O grupo de oração, o grupo de estudo bíblico, o grupo de comunhão, o grupo de cura interior, ponto de pregação. São atividades e reuniões que se fazem e que trabalham alguns aspectos que são importantes na vida da igreja. Mas nenhum desses grupos constitui uma célula. Por que não? Todos eles são importantes. O grupo de oração é importante que se adore ao Senhor em comunidade, que se interceda pelas necessidades das pessoas.
O grupo de estudo bíblico, ele é importante demais porque ele desenvolve o raciocínio das pessoas, ele consolida a fé na palavra de Deus. Os grupos de comunhão igualmente, mas não representa exatamente o propósito para o qual a célula foi feita. O grupo de cura interior são grupos em que alguém relata uma situação, um problema e recebe ali aconselhamentos, recebe ali orações. E o ponto de pregação, óbvio, né? Um local onde seja em praça pública, seja na casa de alguém, algum ponto comercial, onde se desenvolve ali um culto, né? Um culto fora das portas da igreja. E nenhuma dessas coisas, na verdade, se constitui uma célula. E vamos trazer aqui exatamente o que é uma célula e alguns aspectos iniciais de como se ter uma célula que seja eficaz, que cumpra os seus propósitos. Está escrito, a visão da igreja, que é de levar pessoas a Cristo e fazer discípulos, formar novos líderes e enviá-los para cumprir a grande comissão. A igreja precisa ter essa visão de crescimento. Eu falei em crescimento qualitativo, quantitativo, crescimento orgânico. E esses 3 tipos de crescimento, eles representam a visão da igreja. Ganhar vidas para Jesus, formar discípulos na palavra do Senhor e, obviamente, formar por meio do discipulado, formar essas lideranças que possam ser enviadas para participarem também da grande comissão, que é ir de pregar o evangelho a toda criatura, sabendo nós que quem crê e for batizado será salvo, conforme Marcos nos diz, ali no capítulo 16, no versículos 15 e 16. Mas, aprofundando um pouco acerca da célula, da igreja em células, qual que é a grande diferença? Existe diferença? Existe. E qual é a maior diferença entre uma igreja chamada em células com uma igreja com células? Vamos ver isso aqui? A igreja em células. A atividade principal da estrutura da igreja é o funcionamento das células. A vida da igreja fica atrelada, fica condicionada à expansão das células. O pastor presidente, o pastor principal, é importante que ele esteja presente à frente desse movimento celular, para que as pessoas possam se tornar ministros de Jesus. A ideia básica é que cada crente é um ministro da palavra de Deus. A liderança, neste modelo de igreja em células, toda a liderança ela é integrada. O cuidado pastoral é feito também através dos líderes de células, porque, na verdade, um líder de célula ele é como se fosse um micropastor, porque ele exerce em menor escala um pastoreio para com as pessoas que fazem parte ali da célula da qual ele coordena. E, obviamente, a igreja em células ela gera uma grande oportunidade para que pessoas possam servir a Deus. E todos os ministérios eles estão integrados e eles funcionam e eles acontecem através das células. Já uma igreja com células, a liderança continua centrada no pastor, no líder. E as células, assim como os demais ministérios, por exemplo, o Ministério Jovem, o Ministério de Casais, o Ministério de Crianças, o diaconato, os cooperadores, Ministério de Louvor e todos os ministérios que são constituídos numa igreja que possui células como se fosse um desses departamentos. E esses ministérios que eu mencionei aqui, eles operam conectados na liderança, conectados no pastor, mas eles não estão integrados entre si. Eles são ligados a uma hierarquia dentro da hierarquia, eles são ligados ao pastor, mas eles não trabalham sintonizado um com o outro, porque cada qual tem a sua independência. E a relação dentro do ministério da igreja em células é uma relação interdependente e não uma relação independente um do outro, né? Uma igreja que tem células como um dos seus departamentos, como um dos seus ministérios, eles se concentram através de eventos, de programas, né? E
E não existe um vínculo, né, com uma visão maior, uma visão ampla de toda a estrutura, porque eles são tratados isoladamente, separadamente um do outro, para cada qual ajudando, obviamente, na estruturação da igreja, mas não existe uma integração entre eles, repetindo isso. E os responsáveis pelos departamentos, eles vão conduzir as atividades, né, dentro de um grupo que é um grupo restrito, um grupo separado, de pessoas que gostam de fazer aquilo que gostam, né, e aquilo que a maioria da igreja vai assistir, né? Não há uma participação efetiva de toda a igreja, mas dependendo do assunto, dependendo da área, eles trabalham ali contribuindo com o todo da igreja. Mas não existe essa integração de um departamento com outro departamento, conforme acontece dentro do ministério em células. E você? Você que está me assistindo nessa gravação, como é que você imagina que seja uma célula ideal? Escreve para mim, manda para mim a sua ideia do que seria uma célula perfeita. Sabemos que perfeição não existe e que nós somos aperfeiçoados em amor por Cristo Jesus, através da nossa fé nele, né? Mas como é que você imagina que seja uma célula que você consideraria ideal? A segunda pergunta fala sobre o dom da hospitalidade. Você gosta de receber pessoas em casa? Você pensaria a sério em receber uma célula na sua casa? Ou não? Você tem dificuldades nisso? E o terceiro ponto: como que o seu ministério poderia contribuir para o chamado de Jesus para fazermos discípulos? Você tem ministério? Você sabe exatamente qual ministério você tem? Se você tem ministério e sabe qual como que esse ministério que você possui pode cooperar na formação de discípulos de Jesus? Responde essas 3 perguntas aí, me envia, dá uma pausa aí, responde essas perguntas e depois você continua o vídeo. Qual que é o objetivo de se desenvolver um trabalho em células? Vamos lá. Estimular a vida de comunidade. Queridos, a Igreja Balcão, ou a igreja que apenas recebe pessoas nos cultos e recolhem seus dízimos, dão uma mensagem, liberam bênçãos, não é o padrão de igreja que nós queremos. Nós queremos uma igreja que tenha vida, que tenha efervescência, uma igreja que compartilha uns com os outros daquilo que recebe, uma igreja que possa estar interagindo entre si, nos seus membros, uma igreja que possa, uma igreja viva, na verdade. Nós queremos ter pessoas que sonham e desejam e almejam e queiram realmente ganhar pessoas para Jesus Cristo. Um dos objetivos das células, né? O crescimento do grupo vai levar a uma multiplicação e que esperamos que possa ser anual, porque há um tempo e há uma série de tarefas que, se nós aprendermos, nós vamos conduzir nossa célula de modo que ela possa gerar uma multiplicação após 12 meses de atividade. Isso será esclarecido e orientado um pouco mais à frente, num outro vídeo. A célula, na verdade, é maior do que a própria reunião. A reunião que fazemos ela é a reunião da célula, mas ela não é a célula. Assim como dizemos muitas vezes que a igreja não é o templo, mas a igreja se reúne no templo, é a mesma coisa. Por quê? O que é uma célula maior do que uma reunião? A célula é o relacionamento que se produz entre as pessoas que a compõem. Entende? A reunião é apenas um ponto de encontro, é um momento em que todos estão ali reunidos, onde vão compartilhar experiências, onde vão receber entendimento, onde vão ali compartilhar de uma comunhão entre os seus membros. Conduzir as pessoas a um comprometimento real com o Senhor Jesus Cristo e também de um comprometimento de uns para com os outros, né? A nossa comunhão é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Compromissados com Jesus, obviamente a gente vai gerar compromisso com aquelas pessoas que estão conosco ali participando da mesma célula. E obviamente um dos objetivos, né, é o crescimento espiritual daquelas pessoas que estão chegando agora, que receberam Jesus como Senhor e Salvador, daquelas que nem receberam ainda, mas que começaram a se chegar e a participar juntamente conosco.
A palavra de Deus nos diz, e você vai ler comigo aí em Efésios capítulo 4, versículos 12 a 15, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Efésios capítulo 4, versículos 12 a 15. Irmãos, diante desse versículo, né, a gente entende que cada célula ela é criada, ela é desenvolvida para que esses propósitos sejam alcançados. O desenvolvimento de relacionamentos. Isso nós chamamos de comunhão. Nós sabemos que uma pessoa, para que ela possa assumir um compromisso com Cristo e permanecer na igreja, ela precisa frequentar um culto ao Senhor, ela precisa participar de um grupo pequeno ou de uma célula, não importa o nome, e ela deve ter 2 ou 3 pessoas no mínimo com as quais ela possa conviver, que fazem parte da estrutura da igreja. Um segundo propósito, a edificação. A edificação, ela não é um estudo bíblico, obviamente, mas visa promover crescimento espiritual na linguagem mais adequada àquelas pessoas que estão iniciando na sua caminhada com Cristo. Aquelas pessoas que não têm profundidade na palavra, mas que possam compreender e serem direcionados dentro de uma linguagem que seja acessível a todos eles. O serviço, obviamente, todos nós gostamos de servir e queremos servir a Deus e alegra-nos servir pessoas nas suas necessidades, cooperar com a vida de pessoas, abençoar outras pessoas. E o serviço na casa de Deus é uma oportunidade maravilhosa e na célula, principalmente, existem mais oportunidades para que pessoas possam servir melhor, pessoas possam ajudar umas às outras. E naquilo que eu considero o objetivo principal, o evangelismo, que seria alcançar pessoas perdidas, pessoas que estão fora da visão cristã, pessoas que estão vivendo ali a ausência de Deus e obviamente estão perdidas no seu caminho espiritual, pessoas que muitas vezes têm recebido já o reflexo da ausência de Deus, que seria obviamente a tristeza profunda, pessoas que estão ali com as situações da sua vida dando errado, pessoas que não conseguem alinhar o seu pensamento com o pensamento de Deus, pessoas que necessitam de uma palavra que possa direcioná-los para o Senhor Jesus. Então, as células foram criadas para que possam ser desenvolvidos a comunhão, a edificação, o serviço e o evangelismo. Dando prosseguimento. Quando a pessoa vem para o Evangelho, vem para a igreja, ela precisa de alguns cuidados que são básicos, né? O alimento espiritual. E na célula é um caminho interessante e diria mais facilitado para que as palavras da fé cristã possam alimentar essa pessoa, trazendo ânimo, trazendo encorajamento, trazendo consolo. Ou seja, o alimento espiritual entregue na célula, ele vai dar à pessoa, na medida certa, aquilo que ela precisa receber, até que ela possa amadurecer na fé e ter um relacionamento mais profundo com o Senhor. Uma outra necessidade, né, que está listado aqui é a questão da proteção. O líder de célula, ele protege aquele seu pequeno rebanho, né? O novo convertido, ele precisa aprender a caminhar sozinho. Então, enquanto isso não acontece, ele precisa da proteção de um irmão espiritual que seja mais experiente, que possa realmente ajudá-lo. Então, a célula cumpre bem esse papel, onde pessoas vão percebendo a necessidade do outro e vão cooperando. Um terceiro cuidado básico é o ensino. E este ensino ele aponta, né, para as atitudes, para a conduta, para o comportamento que deve ser desenvolvido naquela pessoa que está chegando agora. É claro que não se trata de exigências, não se trata de imposição, não se trata de arrogância no transmitir aquilo que deve ser feito. Na verdade, nós devemos deixar que Deus possa falar pessoalmente, ou que, se Ele deseja que nós sejamos usados para comunicar algo a alguém, para corrigir, para exortar, que possamos
dar ouvidos à voz de Deus e, se for necessário fazer isso, que façamos em amor, conforme a palavra de Deus nos recomenda. A criança, toda pessoa quando se converte, nós comparamos com um bebê espiritual. Aquela pessoa que vai à célula, na verdade, também é como se fosse um bebê espiritual, uma criança. E é esse conteúdo do ensino da palavra de Deus que vai gerar novos hábitos, hábitos que possam corresponder à vontade do Senhor, em nome de Jesus. Um outro cuidado importante é a disciplina. E a célula, ela é um ambiente adequado para que as pessoas possam aprender o conhecimento do Senhor e também receber correções, compreender que aquilo que elas estão fazendo, se for o caso, não agrada a Deus, que aquilo que são práticas, que certos hábitos precisam ser abandonados para que ela possa ter uma vida com Deus. E o amor, aqui um último cuidado que nós devemos estar ministrando na vida das pessoas que se achegam, porque na verdade a maior necessidade de todo ser humano é amar e ser amado. Todos nós temos necessidade do amor. Então, as pessoas que vêm à igreja, normalmente, as suas vidas estão destruídas. O emocional está arrebentado. Então, a proposta das células é ser essa família. É ser como uma família espiritual. Na verdade, não como ser, mas é uma família espiritual que deve abraçar essas pessoas que se achegam frustradas, cansadas, derrotadas, né? E com muitos vícios de comportamento. O vício muitas vezes, né, não é o vício visível, né, como o hábito de fumar, de beber ou de qualquer outra coisa, mas o hábito emocional negativo, né, aquilo que não se vê com os olhos da carne, mas que estão presentes na vida da pessoa. E com amor, com disciplina, com ensino, com proteção, alimentando essas pessoas por meio da palavra de Deus, nós estaremos cuidando e atendendo o chamado do Senhor. Mas vamos ver agora como é que funciona uma estrutura de uma célula. E a necessidade de haver uma hierarquia ali, né, de modo que possa funcionar bem e dessa forma atender as necessidades das pessoas. Leia comigo aqui. Os líderes de célula, em vez de ensinar uma lição bíblica, dirigem o processo de comunicação, facilitação, oram pelo grupo, visitam membros da célula e alcançam pessoas perdidas para Cristo, juntamente com seus líderes em treinamento e também os auxiliares. Então aqui, algumas funções no exercício da liderança, tá? Não é uma aplicação de uma lição bíblica, não é um estudo bíblico. Sabemos que muitas pessoas confundem, muita gente aplica estudos bíblicos em casa, nada contra, mas o propósito da célula é que possa gerar uma interação entre os membros, entre as pessoas que são da igreja com aqueles que não são da igreja, através de uma comunicação facilitada, ou seja, através de perguntas, seguindo uma metodologia que vai ser ensinada a você. Você, como líder de célula, você vai poder desenvolver nestas pessoas uma confiança para expressar os seus sentimentos. Você vai poder desenvolver com essas pessoas uma comunicação que seja eficaz. Essas pessoas, elas precisam enxergar o cuidado, enxergar o amor, precisam ver que ali é o melhor lugar que elas podem estar para desenvolver a sua vida, para corrigir e sentir, né, sentimentos saudáveis como o amor, como a gratidão e outros sentimentos que são benéficos. Mas cabe ao líder orientar esse grupo, orando por cada um dos membros, visitando os membros, né? Juntos, trabalhando através de estratégias bem definidas, como alcançar pessoas para Jesus, trazer mais vidas para a célula, né? Também uma ação do líder, apoiar e auxiliar e despertar pessoas com potencial para serem líderes, cuidar dessas pessoas para que elas possam crescer no entendimento, na graça de Deus e serem preparadas para também liderarem células no futuro. Gerar novos líderes, né? Acabei de falar sobre isso, mas perceber o potencial das pessoas.
envolver as pessoas no dia a dia da célula, acompanhar essas pessoas, treinar essas pessoas, transmitindo aquilo que você já aprendeu, para que essas pessoas sejam líderes. Mas quais são as condições para que alguém possa se tornar um líder de célula? Ter nascido de novo. O novo nascimento, obviamente, não é algo que você possa atestar de uma forma visível. Você tem evidências. Como uma pessoa demonstra que ela nasceu de novo? Obviamente, ela tem uma fé viva em Jesus Cristo, e essa fé em Jesus a conduziu a um arrependimento, então ela tem um coração quebrantado, é uma pessoa humilde, é alguém que ama, né, que ama as pessoas, alguém cujo comportamento mostra esse estado de arrependimento, um comportamento que mostra que a pessoa está crescendo, porque é alguém que tem sede de Deus, é alguém que busca o comprometimento com o Senhor e um comprometimento com a igreja, é alguém confiável. E ser batizado nas águas, obviamente, né? Além de ser batizado, precisa ter um bom testemunho, também, claro, ser membro da igreja. Não se vai entregar uma liderança a uma pessoa que não faz parte da estrutura da igreja, e também estar comprometido, e também, obviamente, ser capacitado por esse trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui, por meio dessa gravação e por meio das reuniões que fazemos aos domingos pela manhã. Então, observa, quer ser líder de célula? Precisa ser batizado nas águas, precisa ter nascido de novo, ter um bom testemunho, ser membro da igreja, estar comprometido com a igreja e com o propósito das células e participar das lições do curso de treinamento da Escola de Líderes. Não é isso? Vamos lá. Então, nessa estrutura, além do líder, nós temos um líder em treinamento, que é aquela pessoa que está ali aprendendo nesse período, ajudando, substituindo, se for necessário. Esperamos que essa substituição seja a mínima possível, porque o líder precisa estar em todas as reuniões, e só não estar quando for realmente impossível que esteja ali por um motivo de força maior. Nós temos também o anfitrião, que é aquela pessoa que oferece a sua casa para as reuniões semanais, aquela pessoa que acolhe, que prepara o ambiente, que intercede pelos membros da célula, aquela pessoa que exerce também, juntamente com o líder em treinamento, uma liderança sobre a célula. O secretário, que seria uma pessoa responsável para estar ali fazendo, juntamente com o líder, um relatório das reuniões, alguém que vai estar ali auxiliando em todos os quesitos, né, que são necessários, e também os membros, que são as pessoas que vão ali, que frequentam a célula. Assim, você tem uma estrutura organizacional da célula. A estrutura de uma igreja em células. Nós pensamos o seguinte, a formação de um grupo, conforme eu coloquei agora, e na verdade o nosso ideal é que essa célula tenha ali cerca de 10 pessoas, mínimo de 7, máximo de 12, mas é claro que ela pode ser realizada com 4 pessoas, com 5, com 6, sem problema algum. Na verdade, a gente vê que quanto menos pessoas participando em uma reunião, mais produtiva fica a reunião, porque as pessoas se sentem mais à vontade para compartilhar suas experiências. Nada impede que tenhamos mais pessoas. E sabemos nós que uma célula que tem 20 pessoas, claro, não é tão produtiva. O crescimento numérico, um movimento grande de pessoas na célula, parece interessante aos olhos, mas é menos produtivo quando você tem um número menor, pelas causas que eu já mencionei, a questão de confiança para abrir o coração e poder compartilhar e receber com maior atenção o ensino que é ministrado ali na edificação. O discipulado pessoal, que é um acompanhamento pastoral, isso nós vamos desenvolver um pouco mais à frente, e a supervisão de células, né? Todas as questões relacionadas à célula será resolvida e desenvolvida através da ação de um supervisor que será nomeado, e aí existe uma estratégia de crescimento, de modo que você, uma vez que você é líder de células, você pode desenvolver uma supervisão, mas no tempo oportuno nós vamos explicar isso, em nome de Jesus. Então nós vamos encontrar aqui alguns pontos que são importantes, como solução de conflitos, uma gestão de grupo, as estratégias a serem aplicadas, o planejamento do crescimento para a célula, os acompanhamentos dos membros da célula, são questões
que vão estruturando o nosso trabalho. O coordenador, supervisor, líder, né? Vamos explicar aqui rapidamente. A única maneira de preservar a visão, de se manter uma unidade no trabalho das células é através de uma supervisão e um controle para desenvolver uma disciplina de trabalho que o torna sempre eficiente. Então, é importante que haja eficiência na coordenação do trabalho. E eu como pastor, obviamente, eu vou ter a minha célula e todo pastor deve ter a sua célula. E uma vez que haja mais células, eu começo iniciando uma supervisão que pode se tornar uma coordenação. E isso depende da quantidade de células envolvidas. E esse trabalho, né, visa manter uma visão unificada, as células estarem ministrando as mesmas lições, as células terem ali uma visão única do desenvolvimento do trabalho, e isso vai gerar unidade, né? Essa unidade somente é possível se houver uma supervisão eficaz, se tiver mecanismos de controle e também, obviamente, uma disciplina de trabalho que possa ser aplicada em cada reunião, em cada liderança das células. Essa supervisão de setor, o que seria isso? Vamos tentar explicar aqui para que você possa entender melhor. Uma vez que você é líder de célula e desta célula existe multiplicação, vamos lá, supondo que no primeiro ano você consegue gerar 10 pessoas que amadurecem nesse processo e posteriormente no segundo ano essa célula se multiplica de modo que 5 pessoas ficam em um grupo, 5 pessoas em outro grupo. Então nós tínhamos uma célula, agora nós temos 2. Essas 2 células no segundo para o terceiro ano, vamos supor que também se multipliquem. Então, em vez de 2, nós temos 4 células. Você como líder de célula mantém a sua, obviamente, mas tem 3 células que foram geradas a partir da sua célula. Então, você pode assumir uma supervisão sobre essas células. E você, obviamente, vai estar preparado e vai ser treinado para desenvolver essa supervisão nas 3 células que nasceram através da sua célula. E se essa multiplicação for consistente e continuar se multiplicando, você vai alcançar, caso queira, uma coordenação. Se você não quiser, obviamente, outra pessoa vai ser levantada para desenvolver essa coordenação. Então, vamos ver aqui. Deve ter muito cuidado examinando a saúde das células do seu setor. Deve preocupar-se sempre em guardar e manter a visão da célula, acima de tudo. Deve se empenhar em realizar reuniões periódicas, diversificadas, desafiadoras e cheias do Espírito Santo. Próximo tópico. Deve cuidar permanentemente do estado físico, espiritual e material dos líderes. Deve ter uma dedicação cuidadosa no crescimento do seu setor. Deve ajudar os membros do seu setor na solução dos seus problemas e necessidades, por mais simples que pareçam. São atribuições de um supervisor, nós chamamos aqui de setor, né? Ou de área, não importa o nome que você possa dar, mas na supervisão você deve acompanhar 3 células, visitando, obviamente, num certo período. Exemplo, dentro de 2 meses você faz uma visita para cada uma dessas células, além de revisar a sua célula. Você vai receber relatórios dos líderes das células e vai estar transmitindo, conversando, mantendo contato e atualizando, né, aquele que é o seu coordenador. No nosso caso vai ser o pastor inicialmente, mas você pode tornar-se um coordenador de área, ou coordenador de setor, né? O coordenador de rede. Nós vamos ainda dar esse nome, um nome mais adequado para essa posição dentro da nossa hierarquia, dentro da nossa estrutura de desenvolvimento, tá bom? Essas posições e funções surgirão na medida que o número de células crescer de forma considerável. Só vão existir supervisores quando houver um número significativo de células, que o pastor sozinho não vai conseguir acompanhar. Ou seja, enquanto for poucas, o pastor assume a supervisão, depois o pastor passa para a coordenação, coordenando supervisões que vão coordenar a liderança de célula. E outras pessoas, na medida do seu desenvolvimento, vão também chegar a essa posição de coordenação. Mas isso é algo que a gente vai ver em detalhes em outro vídeo, um pouco mais à frente, tá bom? Então, quais características você acha que um líder deve ter? Escreve para mim. Eu deixei lá atrás 3 perguntas, agora eu deixo mais 2. Eu queria muito que você respondesse essas perguntas. Você assistiu o vídeo todo? Responde para mim essas perguntas. Quais as características que você acha que um líder tem que ter? E a segunda pergunta. Destas características, você já tem? Quais as que você acha que você tem? Quais as que você acha que precisa desenvolver?
Escreve para mim, eu quero saber. Isso vai nos ajudar muito a trabalhar com você nesse processo de liderança de células. Participa da sua reunião no domingo às 9 horas da manhã. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Se você chegou ao final do vídeo, Deus abençoe poderosamente, que este conhecimento que está sendo ministrado possa alcançar a sua mente com entendimento e o seu coração através da paixão, em nome de Jesus. Deus abençoe, em Cristo Jesus. Amém e glórias a Deus.